Olá, meu nome é José Rodrigues, sou aluno de formação pedagógica em Geografia do Centro Universitário Internacional Uninter. Tá? E, primeiramente quero agradecer ao corpo docente da Uninter, do Polo de Apoio Presencial Igamar Cursos, né, no Recanto das Emas, Brasília. Por conta da pandemia não foi possível realizar os estágios aí presenciais, mas disponibilizar essa ferramenta aí para que os alunos não ficassem prejudicados, né? Principalmente os alunos que estão finalizando o curso esse ano. Beleza? Mas foi muito bom essa iniciativa e também ajuda aí os alunos também a se interagirem mais com a tecnologia, né? Hoje a tecnologia está presente aí nos cursos, tanto presenciais como à distância. Então os alunos têm que interagir com a tecnologia, com redes sociais. Então essa ferramenta aí foi muito importante, tá, para o desenvolvimento do aluno. Tá? Sem mais delongas, vamos ao assunto, né? Hoje eu vou estar falando aqui sobre a industrialização no Brasil, né? O processo industrial, quando ele iniciou, né? As primeiras indústrias, ali por volta de 1870, tá? E começou aí realmente um processo industrial. Antigamente ali nas fazendas de café era mais braçal o serviço, né? Então começou aí por volta de 1870 a industrialização. Vamos falar um pouco sobre o início, tá, desse processo. Aí acompanha comigo aqui na tela os tópicos desse tema, ok? Então vamos lá. O que nós vamos discutir aqui hoje? Certo? Fatores, né, que propiciaram a industrialização, a concentração industrial, a desconcentração industrial e a atualidade. Né, sabemos que a indústria movimenta praticamente o país, é o processo industrial. Não só do país, né, de um município, né, de um estado, tem cidades aí que vivem praticamente da indústria. Tem cidades aí, vamos dar um exemplo, cidade de 10 mil habitantes, que tem uma indústria grande, e essa indústria que movimenta ali o capital ali, que movimenta a economia daquela região. Então se uma indústria sair, fechar naquela região, praticamente a cidade para. Né? Então é um fator muito importante para a economia, a indústria, certo? Então vamos falar sobre isso, tá? Sobre fatores que propiciaram a industrialização, vai ser o primeiro tópico aqui, e depois vamos seguir com os outros tópicos, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Fatores que propiciaram a industrialização, né, no Brasil. Tá, isso aqui por volta de 1800 e... Eu não sou muito bom de datas, tá, gente? 1870, ali no finalzinho do século XIX, meados do século XX, o Brasil era o maior produtor de café. O maior produtor de café do mundo. E exportava tudo para a Europa. Toda a sua produção era para a Europa. Então, os grandes produtores de café, principalmente ali no interior de São Paulo, mas outras regiões também produziam também, Rio de Janeiro, uma parte do Espírito Santo, Minas Gerais, ficavam mais concentrados no Sudeste, começaram a acumular muitos capitais mesmo. Então eles começaram a ter bastante dinheiro para investir numa produção em grande escala. Né? Então assim, eles viram que realmente o café traziam muitas riquezas, né? E começaram a comprar maquinários para melhorar a sua produção. Compraram esses maquinários da Europa,
Então aí surgiu o primeiro processo industrial, com máquinas, né, que antes era mais o serviço braçal, que era feito pelos escravos. Tá? Ali por volta de 1888, começaram a produzir, né, com máquinas vindo da Europa, e começaram a chegar os imigrantes, principalmente italianos, começaram a chegar no Brasil e se instalarem trabalharem nessas fazendas do interior de São Paulo. E o pessoal já vinha com grande experiência, que a Europa já tinha um processo produtivo, e aí o pessoal começou a chegar para trabalhar nessas fazendas de café. Com isso também, com a abolição da escravatura, foram saindo os escravos das fazendas e criando uma mão de obra mais qualificada. Tá? Então começou aí, por volta de 1888, o trabalho assalariado nas fazendas. Então começou realmente a ter uma indústria, né, com um funcionário ali remunerado, e com isso começou a melhorar a economia, tá, do Estado, do país, porque antes, tá aqui a substituição da mão de obra escrava, né, pela assalariada. Antes quem tinha dinheiro era os donos de fazendas, né, os cafeicultores, advogado, médico. Então a economia girava praticamente nesses setores, os funcionários públicos. O escravo não tinha salário, então ele não tinha como ir no comércio e movimentar o comércio. Então o dinheiro ficava na mão de poucos. Então como chegou, né, os imigrantes, começou a ter uma renda, então começou o comércio a melhorar a economia daquele local. Então o pessoal começou a ter salário, começou a ir para o comércio gastar, comprar utensílios, roupas. Então começou ali a melhorar a região. Tá? Então esse é o processo aí inicial da industrialização. Então a renda começou a melhorar e com isso a região começou a desenvolver. Tá? E o principal foco era o estado de São Paulo. É onde, né, a economia girava a todo vapor e todo mundo queria vir se instalar no estado de São Paulo. As grandes fazendas estavam no interior de São Paulo e a economia e o estado de São Paulo começou a crescer. Tá? Então esse aí foi um resumo de como começou aí o processo industrial. Tá? Acompanha comigo aí. E com isso, né, com todo mundo querendo vir para o estado de São Paulo, o estado de São Paulo crescendo muito, então começou uma concentração, né, de indústrias no estado de São Paulo. Porque antes, toda a matéria-prima vinha da Europa. Então, como São Paulo fica ali no litoral, todo mundo queria se instalar próximo dos portos. Né? Ninguém queria instalar uma indústria no centro do país. Como é que essa mercadoria ia chegar lá? Não tinha ainda não tinha ferrovias que chegavam até o interior, né, o centro do país, não tinha rodovias. Então o pessoal se instalava mais ali no litoral, por conta que chegava os navios, né, com matéria-prima, ficava mais fácil para você produzir. Então todo mundo queria se instalar no estado de São Paulo. Acompanhe comigo aí. Em 1930 começou a chegar as indústrias de base, tá, no Brasil, produzir matéria-prima no Brasil. Começou a chegar capital estrangeiro, principalmente ali da Europa. Algumas indústrias americanas também começaram a se instalar no Brasil, porque viu que o Brasil já estava vamos falar, tendo uma concentração muito grande de riquezas, né, e o Brasil tinha matéria-prima à vontade para ser explorada, que não era explorada ainda. Então começou a chegar as grandes indústrias, tá, de base. Então algumas matérias-primas já não precisavam de vir da Europa. A produção já era aqui interna. Tá? E com isso, o estado de São Paulo sempre crescendo.
Em 1950 chegou as indústrias automobilísticas. Aí que deu um grande boom aí na economia por conta do capital investido nessas indústrias. Né? A indústria automobilística movimenta vários segmentos. Então começaram a se instalar outras indústrias para atender, né, a demanda da indústria automobilística. Daí o estado de São Paulo sempre crescendo, mas o estado de São Paulo, tudo concentrado no estado de São Paulo, onde tinha os grandes bancos, onde era o centro financeiro, tudo no estado de São Paulo. Tá? Então o estado de São Paulo ele começou a crescer, começou a chegar muita mão de obra para trabalhar em São Paulo, e São Paulo foi se transformando numa grande metrópole. Né? A gente tem um exemplo de São Paulo hoje, né, o maior centro financeiro da América Latina. Então foi tudo concentrando no estado de São Paulo. Tudo que você precisava, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Né? E por volta de 1970, São Paulo foi enchendo. As indústrias queriam instalar em São Paulo, já não tinha mais espaço ali em São Paulo, e o interior começou a crescer também. A indústria automobilística, quando ela chegou em 1950, ela não instalou na capital, já foi criado o ABC Paulista, né? Ali Santo André, São Bernardo do Campo. Então começou a crescer ali a região metropolitana de São Paulo. Tá? E com isso, outros estados ficaram, São Paulo está crescendo, o que a gente tem que fazer de diferente para que a gente consiga, né, atrair indústria para a nossa região. Então, em 1970 começou uma desconcentração industrial. Tá? Começou a outros estados, né, traçarem ali negócios para atrair essas indústrias para a sua região. Então, em 1970 começou o Rio Grande do Sul a dar incentivos, Minas, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Bahia. Aí foi onde surgiu também a Zona Franca de Manaus, né, por conta do Rio Amazonas, que o Rio Amazonas é, né, o maior rio navegável do mundo. Então o navio conseguia chegar tranquilamente em Manaus para deixar matéria-prima. Então outros estados começaram a se mexer, porque São Paulo era o detentor de tudo. Né? Então, para uma indústria se instalar no município, ela tem que ter um incentivo. Tem estados aí que há 20 anos sem pagar água e energia. Outros dão incentivos fiscais, né? Tantos tempos sem pagar tal imposto. Então começou essa movimentação de outros estados aí, porque São Paulo tinha detenção de tudo, tá? Então começou aí aquela briga fiscal. Em 1970, outras indústrias começaram a se instalar aí em outras regiões. Acompanhe comigo no mapa aqui, que vocês vão ver como é que começou essa desconcentração, tá? Aí, ó. Desconcentração industrial. Vocês vão observar aí no mapa que as indústrias, a maioria estava aqui na região, né, sudeste, certo? São Paulo, né? Você vê aqui no mapa uma grande concentração de indústrias aqui nessa região. São Paulo, uma parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, porque a maioria queria se instalar aqui, tá? No litoral. Por quê? Porque fica mais fácil de você exportar. Imagina só você pegar um produto, vamos pegar aqui um exemplo aqui, lá do Mato Grosso, né, vir por rodovia até chegar no porto em São Paulo,
ou num porto em Santa Catarina, ficava mais difícil, né? Então tem que ter um incentivo para essa indústria instalar numa região, igual dar exemplo como Mato Grosso, para ela pegar e levar o seu produto até o porto. Tem que ter um incentivo, né, para isso. Então começou os estados a se mexerem com isso. Então começou o estado da Bahia, Pernambuco, né, que montou um porto muito bom no Pernambuco para incentivar as indústrias a levarem sua produção para lá, tá? Rio Grande do Sul, o Paraná. Então começou aí a outras indústrias se instalarem no centro do país. Mas como vocês podem ainda acompanhar aí no mapa, a maioria das indústrias ainda está aqui na região sudeste, uma parte do centro-oeste, né? Goiás também se desenvolveu muito, deu muito incentivo para as indústrias se instalarem aqui, né? no estado de Goiás. Temos um exemplo aqui do polo de Aparecida de Goiânia, que deu incentivo para várias indústrias se instalarem aqui, né? E a gente sabe que a indústria é que movimenta, né, a economia daquela região, né? A indústria emprega milhares de pessoas, né, dá emprego para milhares de pessoas, e ela que movimenta a economia daquela região, né? Com dinheiro, o pessoal começa a movimentar ali no mercado. A lojinha lá de roupa tem clientes que dependem daquela indústria, né? A pequena mercearia, o supermercado, e assim vai, uma cidade pequena, né? E com isso o dinheiro começa a girar ali no comércio, tá? Então a indústria é o fator primordial, né, da economia do país, do estado ou do município. Então você acompanha no mapa aqui que ainda tem uma concentração muito grande, né, na região aqui sudeste, sul, né, uma parte aqui já do nordeste aqui, principalmente Pernambuco, já tem um polo industrial, e uma parte do centro-oeste. Já na região norte, Manaus, ela tem a Zona Franca de Manaus, tem os incentivos lá, né, uma zona de incentivos fiscais, e Manaus tem uma característica diferente porque a mercadoria só chega em Manaus ou aéreo, né, transporte aéreo, ou transporte fluvial, por navio. Não chega matéria-prima em Manaus por rodovia, né? A Transamazônica ainda não ficou pronta, então tem uma característica diferente. Por isso que tem que ter um incentivo para compensar, né, esse custo, né, dessa matéria-prima chegar nessa região aí, tá? E atualmente, tá? Vamos acompanhar aqui atualmente, o gráfico é esse aqui. Atualmente ele está concentrado dessa forma aqui, tá? Hoje, por conta do processo industrial, não tem só boas notícias com a questão do processo industrial, não, tá? Da instalação da indústria. Junto com a instalação da indústria, tem também os fatores negativos, tá? Desmatamento, a poluição. Então tudo isso vem junto com o processo industrial, com a modernização. E outra região, outro setor que cresceu muito com esse processo industrial foi vamos falar assim, a zona rural, né? Hoje a economia do Brasil também tem um peso muito importante na zona rural, né? Começou os maquinários, vamos falar assim, a modernidade chegou na zona rural,
né? Os agricultores investiram muito pesado em maquinário, né? Modernizou a zona rural, aquele serviço braçal foi saindo, né, da zona rural, porque a zona rural teve que se estruturar para fornecer matéria-prima para as indústrias. Então hoje você vê que movimenta bilhões aí em grãos. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos, né, do mundo, né, milho, soja, e com isso também a pecuária também começou a investir também em novas tecnologias, né? Então o Brasil hoje é um dos maiores produtores de grãos do mundo, tá? Hoje você passa em grandes fazendas aí no interior de São Paulo, Minas, Goiás, você não vê mais aquele serviço braçal, o pessoal ali com a enxada, né, plantando ali manualmente. Não, tudo é maquinário, se modernizou, virou uma indústria moderna a zona rural do Brasil. Então com isso, né, como foi aumentando a produção, né, então vai surgindo aí o desmatamento, né, porque a produção de grãos precisa de uma grande extensão de terras, né, e terras produtivas. Então começou a concentração ali, né, no centro-oeste, já está chegando ali na parte da região norte, Tocantins, Maranhão, algumas regiões do Maranhão já tem uma produção forte de grãos, Piauí, tá? Essa movimentação, né, já ali para a região norte, você pode acompanhar no mapa aqui, que você pegar um mapa do Brasil que está concentrado só mais as indústrias, tá? Mas se você pegar aqui o mapa do Brasil, você vê que da região, uma parte do centro-oeste para a região norte, não é tão povoada, né, igual da metade ali do centro-oeste até a região sudeste, sul. Não tem uma concentração tão grande de cidades. Estão crescendo agora por conta disso. Tá? Tem cidades aí do estado de Rondônia, do Pará, do Mato Grosso, que começaram a se desenvolver por conta da produção industrial e mais na zona rural, tá? Produção de grãos. E também com isso também a pecuária também tem grandes fazendas de gados aí nessa região. Então agora no Brasil que começou, aí vamos falar assim de 2005 para frente, que o pessoal começou a olhar com os outros olhos aí para a região norte do Brasil. Está crescendo bastante a agricultura nessa região. Tá? Então isso aí é um pouco, tá, da história aí, da industrialização do Brasil. Tá? Atualmente esse é o cenário, tá? Do país. E assim, a indústria é o fator primordial da economia. Se não produzir, não girar a mercadoria no comércio, e se também a população não tiver renda, o país para, né? Porque tem que ter renda também para movimentar essas mercadorias aí no comércio. Porque senão a população também não tiver renda, não adianta ter um país industrializado se o trabalhador ou outros setores também não tiver dinheiro, né? Não girar capital também nesses outros comércios, outras áreas para desenvolver aquela região, tá? Então assim, com a industrialização, então outros serviços também é uma cadeia, tem um surgimento de outros serviços, né? Que é a prestação de serviço. Então se o dinheiro não girar, tá? Não tiver dinheiro, não girar ali no comércio, não adianta, a região não cresce,
e aí falta realmente dinheiro, falta capital para desenvolver aquela região. Tá? Isso aqui foi um pouco, tá, do processo industrial, tá? Desde ali do início lá, como a gente comentou, desde 1870, 1880 até agora na atualidade, tá? Então assim, ainda tem muito o que melhorar, tá? O processo industrial, mas a cada dia você vê com as novas tecnologias, que a produção está sendo mais rápida para atender a demanda, que a população vai crescendo, então vai necessitando de mais produtos, né? E com isso também a mão de obra tem que ir melhorando, tem que ter cada vez mais a mão de obra qualificada. Não adianta ter várias indústrias e não ter a mão de obra qualificada para desenvolver aquela indústria. Então está movimentando muito rápido as indústrias. Com isso também as pessoas têm que se capacitarem para trabalhar naquelas indústrias, tá? Tem regiões aí que traz mão de obra de fora porque não tem gente capacitada para trabalhar em certos setores. Então vai muito também da capacitação pessoal. Então todo dia você tem que estar sempre buscando novos conhecimentos para não ficar para trás, né? Então tem que sempre desenvolvendo. Isso não é só na indústria, né? Na vida pessoal também. Ok? Então esse foi um pouquinho, tá, da história aí da indústria, do processo industrial. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco, né? E assim, quero agradecer aí por essa oportunidade mais uma vez que a Uninter disponibilizou. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.